Boa tarde a todos. Estamos reunidos para a defesa de dissertação do Bruno, intitulada Mulheres e Trajetórias Psiquiátricas, Juliano Moreira, Belém, Pará, 1941 a 1953. Bom, acho que, em primeiro lugar, é necessário fazer um profundo agradecimento à banca que já vem acompanhando esse trabalho desde o exame de qualificação do Bruno. Agradecer demais ao professor Donizete. Donizete, salvo engano meu, no momento não está em Portugal, está na Espanha, acho que é essa a informação correta. É isso. É isso, né, Donizete? É isso. Ok. Então, o professor Donizete Rodrigues, né, nosso colaborador, nosso colega da UEPA, do Programa de Ciências da Religião da UEPA, colabora conosco, faz esse trajeto Europa, Portugal, Espanha, Belém, com frequência, para nos ajudar no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da UEPA, e também aqui na Universidade Federal do Pará, no programa de História Social da Amazônia. O Donizete vem colaborando com os meus orientandos, com as observações. Então, Donizete, muito obrigado pela tua disponibilidade de, mais uma vez, contribuir aqui conosco na Universidade Federal do Pará. E também agradecer enormemente o professor Nelson Sanjad, que nós estamos aí em mais uma jornada, já estivemos compondo bancas de seleção de mestrado, salvo engano meu, de doutorado, e o Sanjad também esteve na banca de qualificação do Bruno. E muito obrigado, Sanjad, por mais esse convite aceito, né, que nós estamos sempre com muitas atividades, muitas tarefas, né? Sai um aluno, entra outro, são leituras, né? Exames de qualificação, texto para ler, para devolver para os alunos, artigos para escrever e entregar no prazo. E o Sanjad, junto com o professor Donizete, sempre à disposição dessas demandas na UEPA e aqui na Universidade Federal do Pará. Bom, Bruno, o rito, como tu já vistes, né, assististes algumas defesas, certamente, tu terás um tempo em torno de uns 20, 25 minutos para fazer a apresentação da sua dissertação. Né? Fique à vontade, use bem esse tempo, articule as ideias. E aí a gente passa a palavra para o examinador externo, o professor Donizete Rodrigues. E aí eu quero fazer, se a banca não se importar, talvez uma suave mudança. Eu gostaria que tu não respondesse as arguições em bloco. Eu gostaria que o passar a palavra para o Donizete, a palavra retornasse para ti, para que tu fizesses a defesa da arguição do Donizete e assim sucessivamente com o professor Sanjad, né? Porque está tudo bem, porque eu reconheço que em determinados momentos, quando é em bloco, eu acabo me perguntando, mas essa resposta é para quem, afinal das contas? Então, eu mesmo me embaralho, né? Então, tu terás 20 minutos, 25 minutos, né? Feita essa sua apresentação, a gente passa para o Donizete, professor Donizete. A palavra volta para você e depois a mesma sistematização com o professor Sanjad. Tudo bem assim? Sanjad, aí mesmo você fica? Pode ser?
Então, Sanjad, ele vai projetar, né? Ok. Bruno, fique à vontade, então. Boa tarde a pergunta, né? Professor Sanjad, professor Pujucânia, professor Donizete. Desde já eu agradeço pela disposição, por estar aqui comigo, né, durante todo esse período desde a publicação. É muito importante para que o trabalho possa se desenvolver bem e cada vez mais ele possa avançar. Agradeço também a presença dos que aqui estão. Agradeço também a presença das pessoas que estão aqui presencialmente e que também puderam participar pelo modelo virtual, né, na página do YouTube. Bom, o título dessa pesquisa foi escolhido Mulheres e Trajetórias Psiquiátricas, Juliano Moreira, Belém, Pará, 1941-1953, feita por mim, Bruno Silva Monteiro, orientada pelo professor doutor Ipojucan Dias Campos. Brevemente, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos principais da pesquisa. A temática que envolveu a questão dos transtornos mentais, as trajetórias femininas, o hospital, Juliano Moreira também, e a questão do adoecimento nesse período da década, basicamente da década de 40. A ideia do espaço que compõe essa pesquisa, ela é fruto da ideia do Juliano Moreira, né? O hospital, o aspecto físico do hospital em si. Também a gente para pensar que localizado em Belém, ali na Mirante Barroso, antigamente, ele ficou funcionando lá até final da década de 80, quando teve um incêndio, e aí passou a se fazer a assistência psiquiátrica no Hospital das Clínicas. Mas esse espaço do Juliano Moreira, ele é muito mais amplo do que a capital, né? Ele influenciava o interior, ele atendia todo o interior do estado do Pará, ele atendeu por algum tempo também esse espaço, alguns estados da região norte do país, porque o Pará era basicamente, exclusivamente, o único lugar de assistência psiquiátrica por um período no século XX aqui na nossa região. O recorte cronológico estabelecido para essa pesquisa, ela vai de 1941 a 1953. Em 1941, ficou escolhido pela ideia da criação do Sistema Nacional de Doenças Mentais, quando, nesse período, na era Vargas, houve uma tentativa de centralização dessa assistência psiquiátrica no país. E, ao mesmo tempo que tenta centralizar, reformular, replanejar essa assistência psiquiátrica, esse sistema nacional, de forma centralizadora, tentando organizar em todas as regiões do país essa assistência para que ela não parecesse muito desorganizada ou sem direcionamento, né? Como se pensava que talvez tivesse um tanto solto esse trabalho aí. Então, a era Vargas ela tem essa situação. Ela traz essa tentativa de reaver o processo da assistência psiquiátrica a partir do governo federal para todas as regiões do país. Em 1953, demarca a separação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde passa a ser uma pasta autônoma, passa a reformular todos os seus atendimentos e a psiquiatria passa, nesse instante, a não ter assim, um espaço tão grande, mas aprofunda-se a ideia de que a ideia da prevenção ela precisa cada vez mais ser vista a partir de então, né? Que é um esforço que vinha sendo feito, por exemplo, pela Liga Brasileira de Higiene Mental, a ideia de prevenir o adoecimento. No aspecto metodológico, essa pesquisa ela pôde me levar a alguns acervos, a alguns fundos documentais. O Fundo Juliano Moreira ele está disponível para pesquisa no Arquivo Público do Estado do Pará. Ele possui, de 1913 a 1993, 443 caixas para serem pesquisadas. Tem uma média de 80 a 100 prontuários em cada caixa. Então, é um acervo assim, que precisa cada vez mais dessa pesquisa, do aprofundamento, da melhoria, enfim. Também pude fazer
a pesquisa no Jornal Liberal, através da Biblioteca Digital, que foi, para mim, em 2021, assim, um ganho, porque a pandemia ainda não estava nos permitindo fazer determinadas pesquisas. Consegui também ter acesso aos arquivos brasileiros de higiene mental, através também da internet, que foram documentos produzidos de 43 a 47 pela Liga Brasileira de Higiene Mental, que era justamente os arquivos que estavam tentando fazer um tipo de direcionamento maior para essa área psiquiátrica no país, nesse contexto. Já tinha feito algumas pesquisas na Biblioteca Arthur Viana, um período passado. Lá eu pude achar, né, trabalhando, pesquisando, o livro Figuras Femininas, do Dr. Otto Chateau. São 12 contos que me serviram muito, muito até hoje para esse trabalho de pesquisa nessa temática. E também pude resgatar fontes que estavam guardadas, né? Eu guardei essas fontes por um período, que são dos jornais, como Folha Vespertina e A Vanguarda, e que hoje fazem parte desse contexto da pesquisa, da dissertação. A ideia era entrecruzar todas as informações dessas fontes, questioná-las, organizar as informações para fazer o que exatamente? A ideia de que tem um argumento que vai explicar a trajetória desses adoecimentos mentais femininos. E ela está embasada justamente de aonde? De que o adoecimento mental feminino entre 41 e 53, ele pode ser explicado biologicamente, ele pode ser explicado na área psíquica, mas ele também trazia, seja do médico, seja do jornal, seja da literatura, um aspecto social do universo feminino, seja do público, seja do privado. Então, o transtorno mental, ele acabava tendo um caráter também social. Se explicava o adoecimento da mulher por questões sociais também. Isso aqui é apenas para a gente dar uma olhada, né? É a fachada antiga do Hospital Juliano Moreira. Eu consegui achar essa foto aí do Dr. Dorvalino Braga, ele trabalhou lá nesse período. Esteve presente no hospital durante um tempo. Tem muitas imagens também no livro História, Loucura e Memória, organizado pela professora Magda também. E a dissertação basicamente se construiu dessa forma. Nós temos a introdução, capítulo 1, perfis femininos, espaços e pluralidades. Capítulo 2, mulheres e doenças mentais, os recintos domésticos. O capítulo 3, mulheres e adoecimento mental e lugares públicos, as considerações finais e as referências. O capítulo 1 ele tem basicamente 2 sessões, onde a ideia de trabalhar aí surgiu de uma fonte do Jornal Liberal que dizia assim, o censo dos loucos, né? A ideia de quem eram esses loucos, quem eram essas pessoas. Né? A notícia trazia a ideia de que a maior parte, ou grande parte, dessas pessoas que estavam internadas no Juliano Moreira eram do interior. Né? E aí já começa a ter uma ideia de que esse hospital ele é muito amplo na sua assistência, né? Ele é muito vasto na sua influência. E aí, nesse capítulo, trabalhei com as diversas histórias, a ideia da diversidade presente dentro desse hospital, as diferentes trajetórias que englobam diferentes histórias de mulheres, diferentes doenças, diferentes famílias, diferentes contextos do adoecimento. Trago também para este capítulo um pouco da atuação do Juliano Moreira, de como ele foi se fazendo, como ele foi se construindo, como ele se liga, nesse momento, na década de 40, à Liga Brasileira de Higiene Mental também. E, assim, gosto muito desse capítulo porque ele me traz assim, um elemento importante que está lá já na seção 2, que foram a criação dos 12 gráficos que pude fazer, dos 243 prontuários coletados. Assim, são muitos prontuários, né? São muitas informações. Por exemplo, o gráfico ele é tirado de uma parte da fonte só da capa do prontuário. Então, é uma parte serial, né? São várias informações que estão em séries. E aí ele pôde me dar algumas informações cruciais sobre os perfis femininos. É claro que tem muitas informações que eu não posso colocar, né? Existe a Lei de Proteção de Dados e eu tenho que tratar
isso com muita delicadeza e cuidado, por conta das próprias famílias e das pacientes, e por conta da lei. Mas as informações foram bem vastas. Eu pude fazer os 13 gráficos, como nós estamos vendo aqui no slide. 2 estão marcados de vermelho, porque, por exemplo, do 1 ao 4, trabalhou-se a idade das mulheres. E eram muitas idades, assim, de 12 a 85 anos, por exemplo. 85 anos. Então, eu precisei quebrar essa questão da idade em 4 gráficos diferentes para que não ficasse confuso e para que, ao mesmo tempo, não ficasse uma conjuntura de muitas informações num gráfico só. A mesma coisa aconteceu entre o 9 e o 11, que é da onde provém essa mulher, né? Ela vem do interior, ela veio direcionada da capital, ela veio de outro estado, que é diferente da naturalidade dela identificada. A identificação da naturalidade não tem a ver com a procedência. Muitas mulheres vinham do interior, ficavam em casas das suas famílias em Belém, e quando chegavam no hospital, provém da onde? De Belém. Ah, mas natural de onde? Ah, de Capitão Poço, de Vigia, do Marajó. São diferentes informações. Os estados civis, a ideia de cores, como eles identificavam, foi uma palavra assim, que ficou, né, no contexto assim, de problematizar, mas eu acabei optando pela palavra da fonte mesmo. As profissões, as instruções e os diagnósticos. E aqui eu trago o primeiro e o último gráfico desta pesquisa. O primeiro que trabalha a faixa 1, de idades de mulheres entre 12 e 19 anos, e o gráfico 13, que trabalha a diversidade de diagnósticos aqui, feita, demarcada dentro desse contexto do adoecimento. A psicose depressiva, que a gente costuma, em geral, dizer que são doenças atuais, ela é recorde já nesse momento dentro do Juliano Moreira, né? Não é uma doença em si tão nova como nós imaginamos. O capítulo 2 já passa a trabalhar diretamente com a parte do histórico pessoal e familiar presente nos prontuários. Foi dividida nas 3 sessões e amarra essas 3 sessões, a vida amorosa, a maternidade, a infância e a ideia do adoecimento mental e da normalidade ou da normalidade. É uma ideia ligada, como diz o título do capítulo, Mulheres, Doenças Mentais e Recinto Doméstico, tentar explicar a ideia de como a mulher chega ao Juliano Moreira, passa a ser elevada ao Juliano Moreira por conta de questões que eram de âmbito muito particular, como a relação amorosa. Temos a ideia de que uma mulher que teve relação sexual antes do casamento está de um modo desajustada, né? Tenho a ideia da mulher que cometeu adultério, ou o marido cometeu, desajustou o casamento, desalinhou a sanidade mental, e elas são levadas, às vezes, pelos seus próprios maridos, que acabam dizendo que elas estão loucas por conta que, por exemplo, ouviu uma vizinha que estava querendo roubar o seu marido. E aí começa uma desestabilização. A mesma coisa se passa pela ideia da maternidade, aquela mulher que não quer ser mãe ou que tem problemas durante a trajetória da criação do filho. É como se houvesse uma tentativa de disciplinar, uma tentativa de ajustar a infância, a maternidade e as relações amorosas, a fim de criar uma sociedade que progredisse, uma sociedade que criasse a ideia da civilização e do progresso. É claro que, dentro dessa pesquisa, eu não posso afirmar que todas as mulheres paraenses, por exemplo, viviam sob essas diretrizes. Elas existiam, elas se impunham, mas no dia a dia, o cotidiano de cada mulher, ele é definido pelas suas próprias personagens, pelas suas próprias trajetórias. A tentativa de impor, de ajustar, de dizer o que é insano ou não, é feita por diversas vozes nesse período, como os jornais, né? Pegavam as histórias femininas consideradas infelizes e colocavam dentro de um discurso, né? De um exemplo de que pode ser um fim doloroso, por exemplo, estar no Juliano Moreira. Aqui eu separei dois textos bem curtos. O primeiro é da Folha Vespertina, de fevereiro de 45, quando o próprio jornal fazia isso com muita frequência, de falar que tal fulana foi encaminhada
o Juliano Moreira, naquele dia, com aquelas características, muito levado aí pelo Departamento de Segurança Pública, era um órgão que estava muito presente dentro desse contexto. O Departamento de Segurança Pública era acionado por vizinhos, por amigos, por familiares, e levavam essas mulheres ao hospital. Aqui embaixo, onde está escrito o título "Endoideceu a infeliz mundana", é apenas um trecho desse prontuário, que é bem grande, é gigantesco, as informações são inúmeras. Uma mulher do Piauí, que, como diz a fonte, foi sacrificada pelo namorado, e aí a família toda, tanto a família paterna como materna, diz que ela não serve mais para a vida em família como mulher. Cria-se uma trajetória de uma mulher que foi viver, tirar o seu sustento da prostituição, e quando a idade chegou, ela não servia mais nem para a prostituição, como dizia a própria fonte, né? Nem para a família, então ela serviu para onde? Para morar, para ser internada no Juliano Moreira. Aqui só tem uma parte da história dela, e os médicos, eles utilizam assim, essa história inteira para justificar o diagnóstico dessa mulher nesse período, como com transtorno mental. Aqui eu trouxe também um pouco uma contracapa do livro Figuras Femininas, do Alto Chateau, e um pouco uma capa aí de 1943 dos Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, que também colaboraram para o processo dessa pesquisa. O capítulo 3, Mulheres e Adoecimento Mental, Lugares Públicos, ele vai trabalhar essas questões do que era visto no externo, tanto no ambiente da casa quanto no ambiente fora da casa. É claro que é um limite muito ali difícil de se ajustar. O que é público e o que é privado são conceitos, são ideias que precisam ser bem alinhadas para que possa, então, entender. Então, a ideia central, que eu pude perceber ao fazer a pesquisa, o capítulo 3 traz uma raiz. A raiz é a conduta feminina. E essa conduta em casa, ela transcende para o público. E como se comportar em ambientes públicos, com a questão do corpo, com a questão da sedução, com a questão da sexualidade. Havia as regras, estavam ali sendo vigiadas, estavam ali sendo uma tentativa de ser ajustadas como um modelo dito de normalidade. Não poderia uma mulher estar, por exemplo, como vi em alguns prontuários, estar a altas horas da noite bebendo ou se divertindo em lugares que não eram aconselhados. Tem até algumas notícias de jornais em que um casal é preso e ele acaba sendo colocado ali porque aquilo não era momento nem lugar para estar abraçado, né? Não era momento. Ou a ideia de algumas mulheres que estão em determinadas avenidas de Belém e são levadas para a delegacia porque eles já esperavam aquele tipo de comportamento, por exemplo, das prostitutas. Então, não podia, havia essa ideia de disciplinar a conduta, o comportamento. Uma das coisas que me chama a atenção neste capítulo é a ideia de a gente pensar que o ciclo menstrual é algo privado. É tão privado, mas é uma ideia que passa de privado, mas quando a mulher dá entrada no Juliano Moreira, as informações vindas do pai, do marido, da irmã, do cunhado, enfim, do informante. Existe a figura do informante ali, né? Ela, em geral, ela só é entrevistada pelo médico dias depois. Era o que acontecia muito. Só que essas pessoas, elas sabem dizer, essa moça, essa senhora, ela não tem o que eles chamam de regras, o ciclo menstrual. Ela não tem regras. Ou ela caiu e começou a sangrar abundantemente, as regras começaram a vir muito forte. Ou ela está na menopausa, ou a primeira, e é uma das marcas muito fortes dentro do prontuário, é quando foi a menarca. Eles perguntam muito isso, porque tem uma ideia de que a saúde do útero influencia a saúde da mente diretamente. E um dos pontos muito trabalhados nessa sociedade, em especial pela Liga Brasileira de Higiene Mental, é o alcoolismo. O alcoolismo era visto como um elemento degenerativo das famílias, e não só daquela família no momento presente. Seus próprios descendentes seriam degenerados por várias questões provindas do álcool. Então, o álcool foi encarado como um problema de sanidade mental para as gerações presentes, futuras, para as famílias, para as mulheres e também, nesse contexto,
para os homens. Nas considerações finais, eu trago e reforço a ideia do argumento de que se explicavam os adoecimentos, as trajetórias, essas questões dos transtornos mentais, a partir de questões sociais que se interligavam e ganhavam explicações na área da medicina, na área da psiquiatria, na área da higiene mental também, e aí passavam a explicar o que acontecia nas trajetórias desses adoecimentos. Traziam o elemento da família em si, a célula familiar, como muito importante para a prevenção, por exemplo, do adoecimento mental das mulheres, e entrava, essas questões entravam no aspecto social, seja nos espaços íntimos, lá da casa, onde vários discursos sobre o enlouquecimento existiam, e no público também. Eu procurei fazer desse contexto uma compreensão lógica no texto, onde o leitor ele possa entender os perfis femininos nesse contexto, entender todas essas temáticas, a maternidade, a infância, a sexualidade, a sedução, as relações amorosas, e de forma lógica pudesse compreender como as trajetórias das internas, das famílias, do hospital e das doenças, eles têm as suas convergências e divergências, eles se aproximam muito e eles estão um pouco também distantes. Então, para finalizar aí, eu coloco a ideia também que a conduta feminina é a raiz de todas essas explicações da questão do adoecimento mental, explicada pelo viés social, que definia a normalidade ou a anormalidade do grupo feminino nesse contexto. Eu gostaria de ressaltar que explicar a loucura feminina, ela varia no tempo e no espaço. Então, mesmo as explicações que servem ao Pará, nesse contexto, não servem, por exemplo, para a professora Cristiana Fachinetti, no Rio Grande do Sul. Então, são diferentes óticas de explicações sobre o enlouquecimento feminino na década de 40. E é isso. Aí aqui temos um pouco das referências que eu usei. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, Bruno, muito obrigado. Bom, seguindo nossa sessão, eu passo a palavra para o professor Donizete Aparecido Rodrigues. E, mais uma vez, Donizete, em nome do programa, eu agradeço muito a sua presença aqui, mais uma vez, outra vez, ajudando o Bruno. Tá? Donizete, então, a palavra é sua. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Ipojucam, amigo de longa data, que é um prazer enorme sempre poder colaborar com a Federal, em particular com esse mestrado e com o Ipojucam. Cumprimentar também o colega o professor Nelson, que já tivemos a oportunidade de participar na banca de qualificação do Bruno. Cumprimentar também as pessoas que estão online, assistir. E, por último, mas não menos importante, o Bruno, que é a figura principal hoje aqui desse evento. Dizer que foi um prazer enorme ter participado da qualificação e também agora ter a oportunidade de fazer a arguência do seu trabalho. Bruno, eu vou fazer assim algumas apreciações globais e depois tenho duas questões que gostaria que desenvolvesse. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um excelente trabalho, muito bem escrito, muito bem estruturado. Dizer, por exemplo, que já participei em bancas de doutorado que não tinha essa qualidade do teu mestrado. Portanto, é muito seguro, está muito bem escrito. Aqui um trabalho de fôlego, intenso, minucioso, sistemático. Na apresentação foste, por exemplo, foi sucinto, claro, abordaste aquilo que realmente interessava. Portanto, a apresentação oral também está excelente.
E penso claramente que tu tens aqui o material e todas as condições para avançar, por exemplo, para um doutorado, aprofundando a temática ou fazendo estudo comparativo com outro hospital do gênero, como citaste agora no Rio Grande do Sul. Portanto, tem aqui muito trabalho feito e é um incentivo para pensar também numa publicação, fazer alguns ajustes e pensar numa publicação, porque o trabalho tem muita qualidade e merecia realmente tivesse uma divulgação maior do que uma dissertação de mestrado. Infelizmente, como nós sabemos, as dissertações e as teses de doutoramento ficam na biblioteca com um acesso mais restrito, não é? Embora hoje possamos consultar online, mas penso que uma publicação num livro daria um destaque maior e maior divulgação ao teu trabalho. Portanto, parabéns ao Bruno pelo excelente trabalho, parabéns ao orientador Pojucan por esse resultado acadêmico. Agora, algumas considerações, talvez eu faça uma leitura da tese, mais a partir do prisma da antropologia, que é a minha área, e obviamente que a dissertação é em história social, e não é justo exigir, portanto, algumas abordagens antropológicas numa dissertação que já é bastante extensa na área da história, mas o Bruno, se pensar num doutoramento, ou se tiver interesse em introduzir uma abordagem também antropológica, associar, portanto, a excelente trabalho da história a uma abordagem antropológica. Eu sei, por exemplo, que tu citaste o Foucault, a História da Loucura, que é, obviamente, o Foucault é um autor clássico, e essa obra também é uma obra clássica, mas existe um outro trabalho do Foucault, que está traduzido no Brasil, que se chama Doença Mental e Psicologia, que era um trabalho muito interessante para fazer, portanto, a análise desse material que o Bruno apresenta. Há um outro autor da escola francesa que liga a antropologia com a psiquiatria, que é o Laplantine. Laplantine tem duas obras. Depois, se o Bruno tiver interesse, eu posso enviar as referências por e-mail e podemos trocar essas informações. O Laplantine tem duas obras interessantes que eu utilizo, portanto, nas minhas abordagens sobre a questão da medicina popular, que são Aprender Etnopsiquiatria, onde ele liga, portanto, a antropologia e a psiquiatria, e uma outra obra chamada Antropologia da Doença, em que ele discute, como o Bruno também discute em muitas partes da dissertação, o que é considerado doença no sentido social, o que é considerado doença no sentido antropológico, dialogando, obviamente, com a questão médica e psiquiátrica, que muitas vezes aquilo que é atribuído como um distúrbio mental é, na verdade, um desvio social ou uma prática cultural, por exemplo. No caso, eu lembro a Margaret Mead, por exemplo, que trabalhou em sociedades indígenas, em que ela trabalha esse tema também do que é doença na sociedade moderna, não é doença na sociedade indígena e vice-versa. Portanto, essa questão da doença, ela tem um caráter cultural, não é? Cada sociedade define o que é doença e cada sociedade define a sua prática de cura, não é? E há um outro autor, só para terminar com essa parte da sugestão, que é o Thomas Szasz, que tem um livro que também está traduzido no Brasil, que se chama O Mito da Doença Mental, que vai tudo nessa linha de que o Bruno apresenta, que na maior parte das vezes, ou numa grande maioria das vezes, a pessoa, ou no caso a mulher, não estava doente mentalmente na perspectiva médica e psiquiátrica. Há aqui um forçar do internamento, aqui um entendimento de um distúrbio que é muito mais social, ou do alcoolismo, entende? Então, aqui esse livro do Thomas Szasz, O Mito da Doença Mental, também seria muito interessante ler. Portanto, são sugestões de leituras futuras, se o Bruno tiver interesse em introduzir uma abordagem ou fazer uma leitura antropológica, dialogando com a história, para uma dissertação, uma tese de doutorado, ou para uma publicação. Portanto,
Essa fica apenas na parte da sugestão. A dissertação, bom, isso também não há uma estrutura universal, única, sobre uma estrutura de uma dissertação, uma tese de doutorado. Eu tenho uma estrutura que eu passo para os meus orientandos, mestrado e doutoramento, que eu considero, obviamente, uma estrutura interessante. O Bruno apresenta uma estrutura completamente diferente. Não sei se isso é por opção ou porque os dados apontaram para esse sentido, mas não tem, por exemplo, uma parte que define claramente quais são os objetivos do trabalho. Eles vão sendo diluídos ao longo do trabalho. Em cada capítulo tem seus próprios objetivos e também não desenvolve muito a questão da metodologia. Então, quando o leitor está a ler a dissertação, ele fica à procura ou à espera de quais são os objetivos principais da dissertação, quais são os objetivos secundários, e a metodologia, como é que se desenvolveu, portanto, a pesquisa propriamente dita. Para nós é muito mais fácil, no campo da antropologia e da sociologia, explicar isso. No caso da história, claramente também tem os seus próprios métodos, então poderia ter esclarecido melhor isso. Isso poderia ser feito, por exemplo, na própria introdução. Nem era preciso criar um item próprio do objetivo e metodologia, isso poderia passar pela introdução. Bem, o trabalho, a dissertação do Bruno também nos coloca uma dificuldade, no bom sentido, porque eu li com atenção a dissertação, tentando encontrar, portanto, problemas em que eu pudesse chamar a atenção e pudesse... Mas o trabalho está tão bem feito, que fica um bocado difícil. Por isso que eu digo que é uma tarefa inglória para o arguente, o avaliador, analisar, porque está muito bem estruturado, como eu disse, não vou repetir. É uma excelente dissertação, resumido. E não tem muito por onde discutir, não é? Eu teria que estar aqui a procurar os mínimos detalhes, não vale a pena. Portanto, a minha intervenção é mais no sentido construtivo, dar algumas sugestões para o Bruno, se ele achar interessante, trazer a antropologia para dialogar com os dados da história, com algumas biografias, não é? E incentivá-lo, portanto, para continuar essa pesquisa, ou aprofundar essa pesquisa numa tese de doutorado, ou fazer aqui um rearranjo na dissertação e publicar em formato de livro. E duas questões que eu gostaria de discutir com o Bruno. Uma coisa que me chamou muita atenção, e é surpreendente, do ponto de vista científico acadêmico, é que não havia preservação do princípio da confidencialidade médica do paciente, né? Porque quando há o internamento da suposta mulher que está com doença mental, isso era amplamente divulgado num jornal da cidade de acesso público, e como o Bruno reproduz, existe a identificação total da pessoa, é o nome completo da pessoa, não é? Da idade, da origem dela, se ela é branca ou não. Você ficou a pensar, então, onde é que fica a questão da confidencialidade médica, não é? Porque não havia preservação da identidade da pessoa. Porque isso era publicitado, não é? O internamento, com todas as indicações fáceis de identificar a pessoa. Isso é uma questão que choca, de certa forma, talvez mais hoje que na época, talvez na época a legislação fosse diferente, né? Mas hoje em dia creio que seria impossível fazer isso, né? Porque quando uma pessoa é internada e há, portanto, o prontuário dela, não é? Isso fica restrito, portanto, ao ambiente médico, numa relação confidencial entre o médico e a paciente, e não um jornal qualquer, por exemplo, hoje da cidade de Belém, poder fazer a divulgação desse internamento e, mais profundamente ainda, sobre os problemas que justificaram, portanto, o internamento, não garantindo, portanto, a proteção dos dados, a proteção da identidade, portanto, e afetando a questão de um princípio básico, que é da confidencialidade médica, não é? Isso foi uma coisa que
chocou-me um bocadito nesse sentido. Queria que o Bruno me explicasse por que isso acontecia, né? Por que havia essa relação, que eu diria quase uma relação incestuosa entre um ambiente médico, hospitalar médico, e a comunicação social, não é? E jornais, portanto, como é que os jornais tinham acesso tão facilitado assim a esses dossiês, né? Ou isso só acontece depois, passado um período histórico em que esses dados ficam disponíveis publicamente. Mas o que acontece é que os jornais publicavam, né? Porque o Bruno reproduz reportagens nos jornais e identifica, portanto, as datas, não é? O dia em que foi feito o internamento. Portanto, isso fiquei bastante curioso para discutir isso. Uma outra questão também tem a ver com a questão da estrutura da dissertação. O Bruno não fez uma revisão da literatura, ou seja, quando nós vamos nos propor... Isso aparece diluído, né, ao longo da dissertação, mas não aparece num item próprio de uma revisão da literatura, do State of the Art. O que significa? O que já foi feito sobre essa temática no campo da história, né? E qual é o meu objetivo, qual é a minha proposta? O que eu vou trazer de inovação para isso, né? E, nesse caso, tinha que ficar claro para o leitor qual é realmente, e essa é a pergunta que eu faço para o Bruno, conhecedor, naturalmente, da literatura que trata do assunto e do próprio trabalho. Bruno, o que é que tu achas claramente, qual foi a efetiva contribuição científica acadêmica do teu trabalho para a temática? Existe um antes e um depois, não é? Porque isso também valoriza o teu trabalho, né? Pensar que quando eu faço uma revisão da literatura, eu digo, esses autores estudaram esses tópicos, eu achei que faltam coisas importantes aqui a estudar e a entender, então a minha proposta é esta, eu vou estudar exatamente isso, não é? E depois, nas considerações finais, dizer, olha, essa é a minha contribuição efetiva sobre essa temática. Eu trouxe essas inovações e essas contribuições. Porque aí o leitor ficaria muito mais claro para o leitor o que havia antes e qual é realmente a importância da dissertação e quais foram as inovações ou as grandes contribuições que esse trabalho, em particular, trouxe. Resumidamente, Bruno, era só isso que eu queria partilhar contigo. Portanto, discutir essas duas questões finais que eu apresentei. Se não fui claro, podemos dialogar, se o professor Ipojucan permitir. Era isso. Ok, Donizete, muito obrigado. Bruno, fique à vontade. Bom, professor, obrigado pelas suas contribuições, pelas suas falas. Eu vou tentar passar aqui algumas coisas que eu acho importante, né? Desde a qualificação, essa questão antropológica, o senhor via no direcionado, mas eu acho que tem alguns limites que a gente encontra, né? Quanto pesquisador em si, né? Elas provêm de alguns aspectos. Eu acho que falta eu aí ter umas disciplinas da antropologia para conseguir entender melhor como me colocar dentro dessa área do conhecimento. O trabalho, como o senhor pôde perceber, é um trabalho que ficou extenso, né? Ficou com mais de 200 páginas e até por uma inexperiência de escrever algo tão grande, eu acho que eu acabei me perdendo em alguns momentos, como os objetivos e a metodologia, mas que tentei diluir ao longo do texto, né? Por exemplo, mostrando a relação do prontuário, do jornal e dos arquivos brasileiros de higiene mental, aonde eles se tocam, aonde eles convergem e aonde eles divergem. E sobre as duas questões específicas, essa divulgação das notícias, dos internamentos, existia, por exemplo, aqui, professor, não sei se o senhor tem conhecimento, eu até coloquei na introdução da dissertação, a ideia do bonde dos doidos, né? Levava-se os doentes no bonde dos doidos. Eu até fiz a analogia entre a Anal dos Loucos, né? Que o Foucault fala, a história da loucura. E se o senhor fizer uma pesquisa nos dias atuais aqui no Pará, eu não vou nem dizer em Belém, mas eu digo no Pará porque eu pude
nessa trajetória acadêmica, pude ouvir histórias, né? E pessoas dizendo assim, eu me lembro da sirene do bonde dos doidos. Você não quer ficar doente, você não quer ir no bonde dos doidos, é melhor se comportar. Então, eu percebi que pelo jornal, pela estrutura que o Juliano criou para o internamento, a loucura, o transtorno mental, como é que é o título que hoje a gente tem que identificar, né, com esse cuidado, os jornais, o Bonde dos Doidos, o Departamento de Segurança Pública, eles eram uma espécie de porta-voz do que acontecia no Juliano Moreira. Eles anunciavam e isso se amplificava na sociedade. Acredito que a gente pode entender e compreender até isso por uma coisa que eu via o professor Ipojucan durante esses 2 anos falar, né? A ideia do medo. O medo de ser internado. Talvez o jornal ele quisesse reproduzir isso. Havia uma necessidade, uma ideia, né? Não vou dizer uma necessidade, uma ideia pública de que precisamos civilizar, precisamos progredir, precisamos crescer, precisamos ajustar. E aí o jornal faz esse papel de porta-voz do que acontece quando não estou ajustado, né? Dentro da minha família, dentro da sociedade, dentro da minha casa. O Bonde dos Doidos era um outro elemento, eu não trabalho ele dentro da dissertação em si, eu só faço uma menção na introdução, mas é uma forma também de mostrar o que acontece quando eu não estou com a minha sanidade em dia. E ela provém de outras questões, como as questões sociais. O livro de literatura do Chateau, existe na capa, nas subcapas dali do livro, algumas dedicatórias de alguns profissionais daqui de Belém para ele, na época, em 43, quando ele publicou o livro Figuras Femininas. E um deles diz assim, muito bom o trabalho do Chateau, não são com essas palavras, mas ele diz diretamente essa ideia, é muito bom o livro do Chateau porque ele traduz o seu ofício e as causas do dia a dia do seu consultório para a literatura. Ou seja, deu a entender o que ele vivia quanto médico, ele transformou naqueles contos que falava e direcionava a partir do higienismo, a partir da ideia de degeneração, como o universo, como o contexto feminino deveria acontecer, né? Então, eu vejo, dentro dessas fontes, desses fatos e vozes dessas fontes, uma espécie de colocar como se deve ser, para ser ajustada. O medo de estar no Juliano Moreira, né? O medo de ser internado, porque transformava-se em algo público, por exemplo, também o casamento. Tem umas fontes no capítulo 2 falando das núpcias e fala do casal, da família e das atividades que a mulher era doméstica, o marido engenheiro. É uma espécie de promoção social, né? Estamos no caminho correto. Estamos casando naquilo que oficialmente pode ser visto como justo, ajustado, normal. E aí eu vejo que o jornal, quando figura ele discursa, e realmente uma coisa que o senhor tem razão, são pequenas notas no jornal acontecendo diariamente. O Juliano Moreira era notícia diária nesses jornais, mostrando uma atividade muito grande ali de entrada e saída. Ô, Bruno, então era uma estratégia organizada, então, de transmitir essas mensagens. Isso. É uma coisa tão interessante que o movimento dele é tão grande que a entrada se dá por um informante pelo Departamento de Segurança Pública, mas a saída é uma coisa assim, marido quer que ela saia, ela saiu a pedido do marido, não está nem boa ainda, digamos assim, né? Não foi curada, não saiu da crise. Tem as fora de crise, mas, em geral, a maioria está escrito a pedido da família. Às vezes elas voltam de novo para o hospital e passam por outros tratamentos. E essa informação ela vai circulando.
porque a ideia de entrar, de estar, de ser paciente do Juliano Moreira causava um impacto, seja para a figura feminina que foi internada e seja para a própria família nesse contexto, porque todos ficavam sabendo. Houve até uma fonte que eu trago, acredito que no segundo capítulo, de uma mulher que foi internada por separar a briga das vizinhas, e assim, o bairro todo soube, fez um abaixo-assinado, e o médico, não, olha, ela não é doente. Aí é um assunto que está, digamos, espalhado, né? Ele está em conhecimento de todo, da vizinhança, do bairro, do jornal, das pessoas em si. A revisão da literatura, professor, eu vejo que, assim, eu peguei tantas informações das fontes em si para construir as trajetórias dessas figuras femininas, que eu acredito que nessa perspectiva, eu acredito que precisa ser mais bem elaborado, para que eu possa, então, definir, a partir de todas as histórias que eu fui colhendo no hospital, e eu nem consegui, eu tenho 243 prontuários coletados oficialmente, mas na dissertação em si, na parte textual da fonte, eu não consegui usar todos, porque são muitas, né? E aí, com o que eu já usei aqui, já se transformaram em muitas páginas. E aí eu percebo que só falta, a partir dessa sua fala, eu pensar melhor essa questão da própria literatura em si, mas isso foi como eu pense em fazer desde o início do trabalho, já chegar com a fonte, já chegar trabalhando o tema mesmo, para, então, diluir mais um pouco essa literatura dentro do texto. E aí, como que isso vai contribuir academicamente? Eu vou ser assim, um pouco ousado em lhe dizer, né? Em discutir esse trabalho. Eu vou ser um pouco ousado, porque eu fiz a primeira pesquisa no Juliano Moreira em 2011. E eu percebi que, de lá para cá, assim, não houve uma abertura assim, muito assim, efetiva ou maior com o trabalho nos prontuários em si. Né? Eu procurei aqui pelo meio acadêmico, pelos repositórios, eu achei uma tese de doutorado que trabalhou com as professoras do Juliano Moreira, daqui do Centro de Educação, da UFPA, e acredito que uma das contribuições que hoje eu posso trazer para a academia, para a história da saúde, das doenças e do Juliano Moreira, é abrir essa discussão, perceber que o prontuário é a minha fonte histórica também, né? É perceber que, por exemplo, tem muitas coisas no prontuário que eu precisei ignorar. Eu precisava de um tempo muito maior, porque ele é composto, sim, dependendo muito do prontuário e da história de vida daquela paciente no hospital, ele chega a ter 50 páginas. Então, tem histórias muito grandes, tem mulheres que foram internadas por mais de 20, quase 30 anos e morreram lá, e tem mulheres que ficaram uma semana, e a família já pediu para ser retirada. Então, de forma ousada, mas não dizendo que é a correta, né? É aquilo que se impõe, mas é aquilo que se pretende contribuir. Ver o prontuário, estar no fundo Juliano Moreira, porque, assim, quem for lá vai poder perceber que é desafiador. Aquelas mulheres que trabalham no arquivo público foram braços muito fortes comigo, porque são caixas pesadas, né? São grandes, são maiores que a gente vê, e vejo que, academicamente, talvez eu precisei ser um pouco mais claro e também elaborar melhor esse texto nesse quesito. Eu trago uma discussão para a história da loucura, para a história dos transtornos mentais, para a história das mulheres. Mas começo a aquecer esse discurso pautado no prontuário médico, né, no prontuário mesmo, só que eu particularmente optei em me focar nos antecedentes pessoais e familiares, que é uma parte exclusiva do prontuário, e na parte serial. Ainda ficaram, por exemplo, de fora toda a questão da análise física, pele, cabelo, tudo isso eles faziam, né? Isso é um elemento muito forte
o entendimento do corpo, como o corpo chega lá doente, né? Eles avaliam muito bem o penteado, até as roupas das mulheres, eles avaliavam como elas chegavam, se elas chegavam nuas, por exemplo. Bom, professor, era Estou satisfeito, Bruno. Estou satisfeito com as tuas respostas e professor Pojucan, estou satisfeito. Só um. E, professor, Claro. Sim, eu tenho interesse nas suas sugestões da literatura, se depois a gente puder. Então, eu mando por e-mail também, Bruno, a referência completa. Tá bom, professor. Obrigado. Ok, Donizete, muito obrigado pela sua arguição, pela sua apresentação. Bom, seguindo no nosso rito, né, de defesa, eu passo a palavra para o professor Nelson Anjade. Obrigado, professor Pojucan. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer fazer parte dessa banca, junto com o professor Donizete. Agradeço, sobretudo, o fato de você ter me dado a oportunidade de ler um trabalho tão bem feito. Eu elogio pouco teses e dissertações que me são solicitadas avaliação. No seu caso, Bruno, eu poucas vezes vi um trabalho tão bem feito. Então, você e seu orientador, de fato, estão de parabéns. É um trabalho que certamente será uma referência. Ele é admirável, sobretudo pela sua coragem, pelo desafio que você se impôs de trabalhar com prontuários. Esse é o primeiro aspecto que eu tinha anotado aqui para mencionar, né? Você não encontra trabalho porque é muito difícil trabalhar com prontuário, né? E não é todo mundo que se deixa levar, né, que aceita esse desafio, né? Aqui eu conheço o José Maria Abreu, que trabalhou com prontuários da época da gripe espanhola. Ele encontrou alguns poucos prontuários que sobraram, né? Procurou muito, queria muito trabalhar com prontuários pela riqueza de análise que ele permite. E agora eu leio a sua dissertação, trabalhando também com prontuários. E você faz isso muito bem. Faz isso bem, tirando, né, extraindo desses prontuários a informação que você precisa para o seu argumento, fazendo com o cuidado necessário, com a ética necessária. É uma fonte que você problematiza como fonte histórica, um documento que você problematiza como fonte histórica, isso é muito bom. Você também traz essa questão para o historiador, o prontuário como fonte, como trabalhar isso, né? E a sua dissertação já fica também como uma referência para os historiadores que querem trabalhar com prontuário, né? Como um exemplo de como fazer isso. Eu acho que a sua tese também é muito bem sucedida nesse aspecto, metodológico mesmo. Creio que o seu marco temporal é muito claro, a estrutura da tese é ótima, é muito bem escrita, o seu marco teórico é muito consistente. Você trabalha com Foucault, mas também gosto do fato de você ter trazido para o seu trabalho o Surniat. É um autor que é pouco lido no Brasil, assim, é muito restrito às pessoas que trabalham com Surniat, e não só o Foucault está presente ao longo da tua dissertação, como o Surniat também, a abordagem que ele faz do assunto. Creio que o teu marco teórico foi muito feliz também, as escolhas de vocês para a tua dissertação. Você tem uma pergunta de pesquisa, você tem pressupostos claros. Eu creio que a sua hipótese de trabalho talvez pudesse ser melhor trabalhada, né? E aí eu faço eco às observações feitas pelo professor Donizete, no sentido de que não fica exatamente... Você, na verdade, não é que não fique claro, veja bem, é que você é tímido nisso, né? Você poderia ter ido um passo adiante com todas as informações e com a sua capacidade de transformar esses argumentos em texto,
você poderia ter elaborado um pouco melhor, talvez dado um passo mais à frente, mais ousado, no sentido de formular uma hipótese que dialogasse com a historiografia da psiquiatria, né? Sobretudo com a crítica psiquiátrica contemporânea. Eu vou chegar lá. O diálogo que você faz com essa historiografia é muito bom, historiografia da psiquiatria. Eu comecei a ler a tua dissertação, anotei aqui, depois eu risquei. Ele não faz a revisão da literatura, mas na verdade ele faz diluído ao longo dos capítulos, né? A maneira como você dialoga com a historiografia é muito interessante, porque você apresenta uma questão que vai ser analisada no capítulo. Aí você apresenta um caso extraído do prontuário e, em seguida, vai para a historiografia. Depois você volta para outro caso e vai para a historiografia. Você fica num movimento, o teu texto faz um movimento de vai e volta da fonte para a historiografia, depois volta para outra fonte, aí avança para um diálogo com outros autores. Isso é interessante. Esse é um movimento interessante que dá uma fluidez para a tua dissertação muito boa. O teu capítulo primeiro, você mostra muito bem a relação do Juliano Moreira com o Movimento Nacional pela Institucionalização da Psiquiatria, né, sobretudo com a Legião Brasileira de Higiene Mental. Os gráficos, os perfis que você estabelece dessas pacientes são muito bons, são muito interessantes, e é ótimo que estejam no primeiro capítulo, porque já apresenta para o leitor um perfil socioeconômico dessas pacientes, quem eram essas pessoas, de onde elas vinham, que idade elas tinham, a sua classe social. Você já apresenta de imediato para o leitor, digamos assim, você dá corporeidade a essas mulheres, você não fica apenas num nome inventado, né? Você simplesmente apresenta os dados ali, demográficos, digamos assim, para o leitor, e isso é excelente. Eu só faria ajustes no gráficos etários, né? Eu acho que não há necessidade de você apontar, por exemplo, idade, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos. Isso não ajuda o teu argumento, isso deixa o gráfico confuso, né? Faz com que a leitura do gráfico se torne difícil para o leitor. Você pode agrupar essas idades em grupos de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos, que são as faixas etárias mais ou menos, você tem mais ou menos ideia. São mulheres jovens, são mulheres de meia idade, são mulheres mais velhas, enfim. Essa informação que o leitor precisa saber quantas mulheres de 28 anos, quantas de 25 anos, enfim. Agrupa em décadas, talvez, em grupos etários maiores, de maneira que o gráfico fique mais limpo, né? E a informação possa vir de maneira mais fácil para o leitor, né? No caso dos gráficos etários. Se quiser, pode também trabalhar de 5 em 5 anos ou 10 em 10 anos, né? E eu fiquei muito surpreso mesmo, com o perfil dessas pacientes. Eram mulheres, eram jovens, eram solteiras, e elas vinham do meio doméstico. Esse é o grande perfil das pacientes do Juliano Moreira, de acordo com os seus dados. E a grande maioria sofria de depressão. Essa era a doença mental delas. E a gente tem a dimensão do quão opressora era a sociedade, era o meio social em que elas estavam vivendo. Porque, no fundo, são pessoas, pelos relatos, pelos casos que você aponta, pela análise que você faz, eram mulheres massacradas muitas vezes. Pelos maridos, pela família, pelo meio social delas, uma inadequação. Né? Mulheres que eram mais libertárias eram reprimidas, mulheres que eram mais trabalhavam sua sexualidade de uma maneira mais livre eram reprimidas, mulheres que eram consideradas inaptas para ser mães, reprimidas, ou inaptas para ser esposas, reprimidas. Então, você mostra para o leitor um quadro social muito comovente dessas mulheres, que não eram doentes mentais. E eu vou chegar lá também.
junto com a observação do professor Donizete. Porque esse perfil é isso, são jovens, são mulheres de 20 a 30 anos. Bom, no capítulo 2 você mostra os dramas envolvendo o casamento e maternidade, né? Para muitas mulheres, casamento significou sofrimento, para muitas mulheres, maternidade significou sofrimento, não é? E no capítulo 3, sexualidade, questões de saúde de maneira geral. Sexualidade, o grande problema, talvez o grande drama dessas mulheres, não é? E questões de saúde, dos problemas de saúde da mulher, como se chama, né? Também expostos ali de uma maneira absolutamente machista, né? Terrivelmente repressora, né? Com falta de empatia, com falta de compreensão do que é menstruar, do que é menarca, do que é menopausa, né? Homens tratando isso. E homens tratando isso com grande preconceito, com grande falta de empatia, né? Isso também é muito comovente no teu texto. Eu fiquei, assim, é emocionante ver o sofrimento dessas mulheres, né? Então, Bruno, eu acho que o professor Donizete sugeriu que você fizesse alguns ajustes na introdução. Eu já sugiro que você faça nas considerações finais, né? Talvez ali, dando esse passo além nas suas conclusões, eu vou ler aqui um pequeno trecho seu, né? E assim, como leitor o leitor que gostou muito do teu trabalho, eu fiquei frustrado. Você diz, a sua conclusão é: a doença mental era um fato ponderado a partir do campo psiquiátrico e das faculdades mentais de uma paciente. Contudo, esse mesmo saber médico se baseava para indicar os diagnósticos, os tratamentos e as altas hospitalares e parâmetros sociais existentes na vida das internas do Juliano Moreira. Bruno, o que você tem que fazer é questionar a ideia de doença mental. Traz essas informações históricas para uma crítica psiquiátrica contemporânea e a bibliografia que o professor Donizete apontou, vindo da antropologia, pode te ajudar, mas também há trabalhos historiográficos da história que trabalham com a reforma psiquiátrica, por exemplo, que tu podes trazer aqui direto. Pode bater. Eu acho que você tem condições de bater fortemente na ideia de doença mental, de criticar fortemente essa ideia que foi terrível para tanta gente durante tanto tempo, né? Incorpora, que traz a crítica psiquiátrica, a crítica da reforma psiquiátrica no Brasil, sobretudo, para dentro do teu trabalho, questionando a ideia de manicômio, de doença mental, desse médico, dessa sociedade patriarcal que gerou tanto sofrimento para tantas mulheres. Eu acho que tu podes, quando eu falei que você foi tímido nisso, eu estava me referindo exatamente a esse ponto. Eu acho que aqui nas tuas considerações finais, tu pode te colocar de uma maneira muito mais pessoal até, criticamente com relação à psiquiatria. Acho que você deve fazer isso. Acho que é uma questão de obrigação, até mesmo de ética, do que tu conseguiste de informação, estudar e expor para o leitor. Eu acho que isso tem que colocar todos os dedos das duas mãos na ferida, na grande ferida, do que é a psiquiatria, ou do que foi a psiquiatria, até bem pouquinho tempo atrás. Então, eu acho que aqui nas suas considerações finais, você pode entrar agora com as duas mãos e os dois pés, questionando isso, falando isso numa crítica social muito forte com relação à psiquiatria, né? Porque os dados que você apresenta são todos muito comoventes, são todos muito, muito interessantes e assim, está tudo ali exposto nesses prontuários. Então, eu acho que você pode, nas suas considerações finais, volta ao prontuário como fonte histórica e volta ao prontuário como aquela fonte que permite essa crítica, né? Umas feridas abertas ali, né? Com essas informações sobre sofrimento, morte, doença, expostas ali em carne viva ainda. Estão dentro da caixa guardada lá, mas está tudo em carne viva. Essas pessoas existiram. Essas pessoas sofreram muito, né? E, assim, muitas vezes à toa, porque uma mulher foi separar a briga de duas outras mulheres, leva.
para o manicômio. É louca. Provavelmente deve ter gritado na rua. É louca, leva. A outra não estava bem com o marido vai interna. A outra perdeu a virgindade antes do casamento, a família vai interna. Que sociedade é essa? Então, a única observação, né, que eu tenho a fazer, não tenho nenhuma pergunta, não tenho nenhuma questão, assim como o professor Donizete, não vi problema algum na tua dissertação, nenhum ajuste que pudesse ser recomendado aqui nesse momento. A única sugestão que eu te dou, no momento que você for publicar esse trabalho, que eu acho que tem que ser na forma de livro, né, é te colocar mais mesmo como um crítico dessa sociedade e como um crítico da psiquiatria. Era isso. Ok. Nelson, muitíssimo obrigado pelas suas observações. Passar a palavra para o Bruno. Bom, professor Nelson, muito obrigado. Desde a qualificação, as suas contribuições foram muito boas. Quero lembrar que a ideia dos gráficos surgiu na qualificação. O senhor deu essa ideia, eu armazenei ela e já vinha montando um banco de dados com a disciplina do professor Otaviano e deu certo. Eu acho que foi um ponto muito bom, né, o gráfico. E aí, como eu estava lidando com muitas informações das fontes, e querendo ou não, 10 anos fora da academia e volta, né, a gente tem um trabalhinho para se reerguer ali, tentar entender aqui como produz academicamente, né? Não se pode fazer de qualquer forma, que foi uma das grandes lições que o meu orientador sempre me colocou, né? Fazer com muita responsabilidade, tentar fazer muito bem feito, né? E aí, nessa ideia do gráfico aí que o senhor falou, das faixas etárias, eu fiquei muito na dúvida, porque quando eu reuni tudo, o gráfico ficou gigantesco, né? E aí eu disse, meu Deus, isso vai ficar muito bom. E aí acredito que eu separei, né, metodologicamente aquelas faixas etárias, e aí acredito que podemos, a partir da discussão aqui com o professor Ipojucan, podemos ver se essa distribuição de 10 em 10 anos é uma boa sugestão, até porque são muitas informações para o leitor, né? Só os nomes de muitas mulheres, né? São nomes de... eu não pude colocar o nome das pacientes, né? Respeito à lei da proteção de dados, e acabei usando o nome de pessoas amigas e familiares para, de certo modo, falar sobre essas mulheres. Quando o senhor não me fala se foi tímido, houve momentos que fui tímido e houve momentos que eu estava procurando um fôlego, né? Um fôlego para escrever, porque chega ali para o final, tu já fica assim, bem cansado da escrita e tudo mais. E eu tive a oportunidade de fazer 2 disciplinas online pela Fiocruz. Assim, foi muito fantástico, porque uma foi sobre a história da psiquiatria com a professora Ana Tereza. Isso. E depois eu fiz algumas aulas com a professora Cristiana Fastinetti, né? Foi muito bom, mas eu percebia uma coisa em mim, no meio daqueles alunos todos. Eu percebia que eles estavam justamente avançando explorando temas e situações de ângulos mais ousados que eu. Eu sentia que eu estava ali no clássico ainda, né, avançando tudo mais, mas chegou um momento que eu percebi assim, eu tenho um ângulo aqui. Eu estou trabalhando a história da psiquiatria e, inevitavelmente, eu estou falando sobre sofrimento. Eu percebi isso. E é sofrido fazer essa pesquisa. Eu acabei algumas vezes saindo do arquivo público um pouco mais cedo, porque vinham algumas informações muito pesadas. E aí foi quando eu comecei a perceber, isso aqui também é a história do sofrer, é a história de um sofrimento muito profundo. Pensar que uma mulher foi internada durante 30 anos e morreu sem uma explicação clara, também era uma ideia que me vinha muito à cabeça. Como é que se explica do que ela morreu, por como foi, para onde ela foi, né? O sofrimento em si e essa repressão da sociedade, e muitas vezes com elas que já recebiam um diagnóstico, o descaso, né? Havia um descaso, havia também uma ideia de
uma ideia que uma mulher que foi internada era estereotipada já a partir dali. Ela era estereotipada. E aí acredito e tenho até vontade de botar as duas mãos, os dois pés nessas considerações finais, mas sempre me vinha uma pergunta. Eu vi durante as duas disciplinas muitos trabalhos envolvendo essa questão da reforma psiquiátrica, né? A partir da década de 60 ali, o movimento assim que vai contra a ideia do manicômio, né? Agora vamos passar a trabalhar com essa ideia do tratamento do lar, né? Na casa, na família, e o caso de crise só um tempo aqui no hospital. Só que eu achava assim, pensava eu, né? Esse tema está muito distante do meu tempo cronológico para eu trazer para cá. E aí, assim, eu trago essa abertura, trago ele aqui para as considerações finais. Bora explorar, bora criticar, bora falar sobre essa psiquiatria que não só tratou, ela não foi só ideia terapêutica, mas ela violentou. Que fique claro que eu vi muitos trechos, como a mulher chega muito agitada, dizendo que não é louca, não é louca, não é louca, que o marido diz, não, ela está, o informante em si, né? Não, ela está muito agitada e amarra na camisa de força, bate, e, muitas vezes, e dava o remédio para dormir. Aí, no outro dia, acorda, quando a pessoa está sobre a medicação, né? O efeito da medicação, a mulher. E ela diz, agora eu estou bem. Como não estaria, né? Como ela ia dizer, de novo, não, eu não sou louca. Não, ela prefere, muitas vezes, ficar mais na dela, porque ela sabe que ela pode apanhar, que ela vai pegar o remédio. Tem uma história aqui, para finalizar aqui, e desde já eu lhe agradeço muito por essa abertura, de pensar essas considerações finais. Achei muito interessante. De uma história de uma criança chamada Cláudia, de 12 anos, que eu chamo ela de Cláudia, né, na dissertação, onde ela teve a mãe internada no Maranhão, o pai, ele não tem informações claras sobre o paradeiro dele, ela é adotada por umas freiras aqui em Belém, uma escola aqui em Belém. E ela era uma criança extremamente agitada e claramente, numa análise dali, de hoje, a partir da psiquiatria de hoje, percebe que é uma criança gritando por socorro, cadê meu pai, cadê minha mãe? E aí as freiras, não, essa menina não é normal, leva para o hospital, com 12 anos, misturada entre idosas, senhoras e jovens. Ela, com certeza, era uma das poucas crianças que estavam ali. Só houve uma separação para a questão infantil em 1952, no Juliano Moreira, que houve ali um atendimento assim, mais específico para o setor infantil. E aí chegou no Juliano Moreira, o que a Cláudia faz? Ela simplesmente enlouquece todas as pacientes, dos médicos e tudo, e o médico, essa menina não tem nada, leva de volta para as feiras. No final, uma criança de 12 anos foi diagnosticada como psicopata, por não estar ajustada a um comportamento que eles... Então, é uma história do sofrimento dessa menina, né? E de tantas outras mulheres dentro desse contexto. Então, dentro do que o senhor me falou, eu gostei muito também, e aí vamos discutir com o professor também todas as ideias, mas me agrada muito a ideia das considerações finais. O autor da apresentação pode se colocar mais aqui ele não está mais construindo o argumento, já pôs pontos, já desenvolveu o argumento. Agora, aqui é o momento que ele pode se mostrar suas ideias pessoais, a contribuição que ele deu naquele estudo, e pode, inclusive, se mostrar até mesmo uma opinião sobre aquele assunto. Assim, eu acho que é o lugar que você pode fazer uma crítica a tudo isso. Né? Isso não seria um anacronismo. Você está ajudando a atenção no que é esse campo da medicina. É tremendamente cruel, sobretudo com as mulheres. Não há problema algum. Você não vai estar cometendo nada. Né? E nas considerações finais, é o momento em que você dialoga mais frontalmente com o seu leitor. Né? Olha, leitor, eu cheguei até aqui, a gente disse tudo isso, eu cheguei até aqui para quê? O que é que eu quero dizer com isso? Isso. Então, se coloque.
como pessoa. São ideias que já estão anotadas, que precisam ser refletidas, e pretendo aí que do TSE levar essa pesquisa mais adiante, como eu falei, são muitos documentos. E eu acho que ainda se descobre muitos outros, e outros apontamentos para outros lugares dentro do próprio. Uma das coisas que me surpreendeu, e até trouxe, de forma resumida, a quantidade de médicos que também encaminhava para o Juliano Moreira, né? Assim, uma questão mais privada. Pagavam, levavam a moça, por exemplo, a jovem, para o doutor tal, encaminha para o Juliano Moreira. E a lei também do Departamento de Segurança Pública encaminhava bastante. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque é uma quantidade de médicos não especialistas do adoecimento mental, em si, da psiquiatria, mandando para o Juliano Moreira quase todos os dias. Era um movimento, como eu falei para vocês, de entrada e saída muito alto ali dentro. Era bastante significativo, né, comparando a população daquela época, né? E o movimento do interior também do Estado ali se fazendo presente com bastante frequência, de todas as regiões já do Estado do Pará naquela década de 40. Então, Bom, obrigado, Sanjade, obrigado, Bruno. Professor Donizete, alguma consideração final que o professor queira colocar? Não, tranquilo, eu concordo plenamente com o colega, o Nelson, acho que estamos na mesma sintonia. Eu também considero que as considerações finais poderiam ser reescritas e para valorizar o trabalho que realmente é muito bom. É basicamente isso. Ok. Tudo certo, Sanjade, tudo bem. Bom, Bruno, a minha função, eu quero fazer uma fala, né, construir uma fala. A minha função, ela não é te defender aqui no momento, né? E nem tu te defendestes bem, né, das questões, e muito menos fazer uma arguição, né? As arguições, elas foram feitas, as sugestões foram feitas, o texto lido no papel, né? Orientação passada para o Bruno, o texto dele eu imprimia, lia no papel, foram feitas no decorrer desses 2 anos e meio, né? Ainda é o rescaldo, né, da pandemia, né? Bom, Bruno, o que eu tenho para te dizer é que no decorrer desses 2 anos e meio foi um enorme prazer, e eu penso que não se conclui por aqui a minha convivência contigo. Foi um enorme prazer entender um pouco mais a questão do Juliano Moreira, da loucura, de também, em vários momentos, revisitar, mas em outros vários momentos, ler, né, bibliografia para te indicar, procurar bibliografia para te indicar. Então, foi um enorme prazer em trabalhar contigo por um conjunto de fatores. Mas um fator eu quero destacar, é o teu empenho, né? A tua dedicação acadêmica. Dentro dessa dedicação acadêmica, também é necessário deixar público que tu cumprias as orientações. Isso é um ponto essencial. Muito embora nós tivemos um conjunto de negociações dentro da orientação, né? Mas tu cumprias prazos e cumprias o orientado, né? Quando das tuas ideias tu me apresentavas, eu dizia, olha, isso vai dar um problema na banca,
imediatamente tu consideravas e reconsideravas a tua proposta interpretativa, né? Então, uma grande qualidade que tu tens é essa, de cumprir a orientação, de ser dedicado, de procurar fazer um texto sólido, de procurar fazer um texto consistente no sentido de uma contribuição à historiografia. Tá? Bom, dentro dessa questão da contribuição à historiografia, certamente não seria necessário dizer isso, mas até para a gente relaxar um pouco, tanto o Donizete quanto o Sanjad, eles fizeram uma mesma questão. Isso eu estou rindo porque que eu te cobrei nesses 2 anos, que Bruno, mas afinal das contas, o texto está muito bonito, muito bem elaborado, mas qual é a contribuição? Bruno, isso não foi combinado, né? E eu te falei, olha, isso certamente a banca não vai perguntar, mas é bom que tu te prepares para isso aí, que quem sabe isso venha à tona, né? Então, eu, Donizete e Sanjad, nós não combinamos isso, né? Não demos uma de Sérgio Moro, né? Olha, vamos combinar. Vamos combinar aqui os promotores. Vamos combinar aqui uma pergunta, né? Isso não foi feito. Mas eu me sinto muito feliz, né, de ouvir essas questões deles, né, porque há um alinhamento, né, de pensamento, tanto do Sanjad quanto do Donizete, quanto a esse campo mesmo do, afinal das contas, qual é a função, qual é a finalidade. Eu sempre me pergunto isso no meu trabalho e pergunto para vocês, os meus orientandos, qual é a finalidade desse trabalho? Esse trabalho está explicando o que, afinal das contas? Qual é o que eu sempre pergunto? Qual é a interpretação alternativa desse trabalho? Né? Então, assim, quanto a isso, eu me sinto também muito contemplado pelo teu empenho, né? Porque tu procurastes enfrentar essa situação, essa pergunta, essa questão. O que o meu trabalho contribui, né? Para que o trabalho, sempre falei isso para ti, sempre falei isso para o Breno, teu colega, e para a Bárbara, sua colega, né? Mas, afinal das contas, tu estás explicando o quê? Isso, né? E vocês 3 enfrentaram isso aí com honras, com glórias, né? Então, Bruno, é isso. Eu só tenho a agradecer o teu empenho, né? Porque, afinal das contas, o texto é teu, mas eu estou chancelando esse texto, né? E que as coisas não parem por aqui, né? Eu já ouvi aí sussurros pela cidade que tu vais dar um tempo aí, não sei se... Vamos pensar isso aí, se não para a próxima seleção, que já é esse ano, né? Mas para 2025, no caso, né? Seleção para começar em 2020, não sei. Aí a decisão é sua. E, Bruno, como tu és a estrela da tarde, né? Eu te passo para fazer as considerações finais desse evento, né? Fique à vontade. Bom, professor, agora eu vou fazer uma fala mais direcionada, né, aqui das suas palavras, assim. Foram 2 anos e meio, assim, de difícil. Eu tive que ser resiliente em muitas coisas, porque eu fiz sem a bolsa, e algumas percalços aconteceram, assim, como o senhor é conhecedor, né? E eu me lembro que na entrevista, o professor perguntou assim: você vai precisar de bolsa? Eu disse assim:
Nem que eu vá a pé fazer essa pesquisa, mas ela sai. Palavras, né? Palavras têm poder. Quase eu precisei vir a pé, mas está aqui o trabalho. Tem as minhas limitações quanto pesquisador ainda, né? Preciso amadurecer determinadas coisas, fazer mais leituras, amadurecer muitas questões temáticas para trabalhar com as fontes, principalmente com o documento médico, que não é tão simples, por fatores até que vai do físico, enfim, ao metodológico em si, para se trabalhar, e teórico também. Eu tenho uma enorme, assim, eu tenho uma enorme dívida, né, de gratidão com o Senhor a respeito de ter a ideia de como escrever. Eu sou fruto da escola pública e tive muitas limitações na escola pública. E quando eu cheguei, eu pensei, eu sei escrever. E foi que eu entendi, não, pera lá, bem assim. Deu dor de cabeça, deu trabalho e tudo mais, mas é uma das lições que hoje eu não, apesar ainda dos erros clássicos, mas eu releio, preciso reler, nem que seja depois que eu estou falando para quem vai fazer a leitura. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso escrever de qualquer jeito, não posso transmitir aquela ideia. É uma responsabilidade muito alta. Foi que eu aprendi durante também esses anos que a gente passou aí de orientação, tirando da leitura de fontes, quando a gente fez a disciplina junto no início, leituras das bibliografias. Nunca tinha visto alguém destrinchar uma fonte daquele jeito, como o senhor fez na própria disciplina, quando a gente começou com toda a turma de 2021, e fui só amadurecendo, me esgotei muito ao final, por isso que eu disse assim, acho que eu vou dar uma parada aqui, mas no final das contas eu digo, não, eu vou logo, porque eles ainda vão lembrar de mim, né, lá na seleção, ele fez o trabalho. E aí, pretendo seguir adiante com a pesquisa. Desde a graduação, na verdade, eu escuto isso. Tu tens aí fonte para até o doutorado. Então, o professor Taviano também, que me ajudou muito no processo de pensar essa dissertação, como ela seria, disse, você tem fonte aí, se quiser fazer até um pós-doutorado, vai fazendo. Então, é uma coisa que pretendo seguir. E só para finalizar, antes, quando eu me encaminhava ontem na quarta para a capital, para Belém, na quinta, aí eu convidando as pessoas para assistir a apresentação, um professor que eu não sei quem é da minha escola, que eu não conheço todos, que eu trabalho com professor Ipojucan, um gênio, né? E é isso mesmo, uma pessoa que eu não conheço, eu acho que ela pensou o que eu pensei, assim. Todos os professores que eu passei pelo programa de pós-graduação são excelentes. Mas é claro que quando a gente tem essa convivência mais próxima, a gente percebe que além do senhor ser uma pessoa assim, como ser humano incrível, o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor foi um mestre realmente que me fez assim, pulei um patamar. E vamos ver se a gente pula mais alguns ali. E é isso. Ok, Bruno. Muito obrigado pelas palavras. Então, seguindo o ritual, né, eu peço que tu te retire junto com a plateia para a gente formular aqui o veredito final. E Leandro, já, hein? Suspense. E Leandro, como é a tarefa agora do Donizete? Boa tarde, professor. Eu vou pedir que o senhor entre em um link que está no chat privado. Tá, eu já tenho para aqui. uma outra chamada. Já entrou? Não, vou entrar agora. Para entrar tem que sair desse, não é? Não precisa. Não, ok, eu vou entrar no outro então.
Já cá estamos. Tu pode se encostar um pouco aqui, por favor. Ok, já? Já. Bom, a partir daqui eu vou fazer a leitura da ata de defesa do Bruno. Bom, a comissão examinadora de defesa de dissertação, presidida pelo professor doutor Ipojucan Dias Campos e constituída pelos avaliadores professor doutor Nelson Rodrigues Sanjado e professor doutor Donizete Aparecido Rodrigues, reuniu-se no dia 23 de 2 de 2024, às 15 horas, no Laboratório de História, para avaliar a defesa de dissertação do mestrando Bruno Silva Monteiro, intitulada Mulheres e Trajetórias Psiquiátricas, Juliano Moreira, Belém, Pará, 1941 a 1953. Após a explanação do mestrando e sua arguição pela comissão examinadora, a dissertação foi avaliada depois que todos os presentes se retiraram. Desta apreciação, a comissão examinadora retirou os seguintes argumentos. Primeiro, que a dissertação atendeu prontamente a todas as recomendações feitas à época do exame de qualificação. Segundo, que o mestrando respondeu com propriedade a todas as indagações e questionamentos da banca. Terceiro, que o mestrando construiu argumentos coerentes dentro de uma escrita que guarda um estilo e clareza a ser exaltado. Quarto, e que por todos estes aspectos, a dissertação foi aprovada pela comissão de acordo com as normas estabelecidas pelo regimento do curso. Bom, feito isso, a banca ainda fez um complemento. Né? A dissertação foi aprovada com distinção, com louvor, em decorrência da alta qualidade do trabalho. A banca também indica que o trabalho seja publicado. Então, o senhor está aprovado, Bruno. Parabéns, Bruno. Grande abraço. Professor Donizete, então, muito obrigado mais uma vez, mais uma jornada, mais uma dissertação que tu ajudas aí na formação, né, na constituição da formação de mais um aluno. Grande prazer. No caso aqui de dissertação. Vamos nos encontrar em outras bancas de mestrado, bancas de doutorado, aqui na UFPA e também lá no nosso programa, no PPGCR, da UEPA. Grande prazer poder colaborar com você. Muito obrigado. Abraço, Donizete. Abraço. Deus. O Sanjado, então. Parabéns, José. Muito obrigado.